Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, como o Senhor tem falado, Pai, desde o começo, Senhor, deste culto, Pai. Continua falando conosco, Senhor. Neste momento, Senhor, eu te apresento o teu filho, Senhor, o teu servo. Meu Deus, usa ele, Senhor, com autoridade, usa ele com graça dos céus. Fala aos corações, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? João, capítulo de número 14, versículo do 1 ao 6. Cristão. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Senhor, me livra dos maribondos, Pai, dos insetos nos meus olhos, em nome de Jesus. Não se turbe. Eu falei isso, irmãos, porque antes de ler, porque teve um culto lá que eu levei uma ferroada no aqui, vocês não estão entendendo. Fúria do adversário, mas Deus é maior. Diz o texto: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé ao Senhor: nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, toda igreja: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Pode se sentar aplaudindo o Senhor. Meus amados irmãos, quando nós amamos muito alguém, desejamos estar com essa pessoa e gostamos da companhia dessa pessoa, nós geralmente externamos ali várias expressões e atitudes que remetem ao amor. Então, você gosta de fazer carícia, você gosta de olhar nos olhos, você gosta de desfrutar ao máximo daquela doce companhia, sim ou não? E quando vai se aproximando o momento da despedida, do tchau, do até logo, normalmente o coração da gente fica pesado, angustiado. Quem tem um parente que mora em outro país, em um outro estado, um filho que se casou, está nos seus afazeres, de repente, em uma outra cidade, quando a gente encontra que tem aquela demonstração de afeto, aqueles momentos, de repente, quando essa pessoa está perto de partir, o coração fica triste e pesado. E o contexto aqui é justamente Jesus preparando os seus discípulos para um até logo, um até breve. Daqui a pouco estaremos juntos novamente. Então, é com esse sentimento que Jesus discorre, então, esse diálogo com os seus discípulos, num tom de despedida, mas oferecendo a eles também, em contrapartida, esperança e conforto, dizendo a eles: olha, eu estou indo, mas daqui a pouco eu volto. E eu quero então, dentro do texto que foi lido aqui, mencionar, discorrer aqui esses versículos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Meus irmãos, nós sabemos que a salvação é só através da pessoa de Jesus Cristo. Não existe outro mediador
entre Deus e os homens, por mais que religiões diversas, que são doutrinas de homens, e por consequência doutrinas de demônios, apresente outros ou outras mediadores e mediadoras de Deus para com os homens, não existem nenhum deles, senão a Cristo Jesus. A nenhum deles você deve dar honra e a nenhum deles você deve dar glória. A nenhum deles você deve adorar. Adorar somente a Deus. Adorar somente a Jesus Cristo, o Filho de Deus que é Deus. Então ele fala que não tem como você chegar a Deus, chegar à Nova Jerusalém, chegar à vida eterna, se não for através da pessoa de Jesus Cristo. Então ele fala, olha, a minha palavra é digna de toda aceitação. Crede em Deus, o Pai, Criador do céu e da terra, e crede também em mim. Você só vai ver a face dele através da minha pessoa. E, seguindo esse contexto, ele fala, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês essas coisas. Então, eu estou partindo para a casa do pai. E o contexto que nós vivemos aqui hoje é que ele já foi, está lá, reina e tem tudo preparado para o seu retorno. Ele já está voltando. Aqui, quando João relata essas coisas, ele está partindo. E nesse momento que eu prego, ele está voltando. Já é quase meia-noite, então. Quase meia-noite. Quase. Quase. E talvez ele possa voltar hoje para mim e para você. Talvez ele possa voltar hoje para alguém que está nos ouvindo. Talvez você que está aí no bar. Esses dias eu ouvi o testemunho de um jovem que estava bebendo e investiu anos da sua vida na bebida, nas drogas e no álcool. E ele pensava que era só mais uma noitada de cachaça e de bebida, sentado num bar, conversando com os falsos amigos. Talvez tenha aí algum verdadeiro que ainda vai se converter. Mas ele foi para sua casa alcoolizado. Pensou, amanhã tem a ressaca, depois vai passar e eu vou beber de novo. Só que nesse dia, Jesus voltou. Jesus requereu dele o fôlego de vida. E para onde foi essa alma que morreu engasgada com seu próprio vômito dentro de um quarto, fedido? E quando deram falta dele, já tinha ido embora. Para onde foi essa alma? Quem conhece a palavra sabe muito bem. E eu vou preparar um lugar. E eu virei outra vez. E levarei vocês para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus irmãos, hoje existe uma tristeza, uma opressão muito grande no mundo espiritual, onde as pessoas não conseguem tão somente se alegrar, como os crentes lá da igreja apostólica se alegravam. Se alegravam com a mensagem das boas novas e de salvação. Se alegravam porque poderiam receber o Espírito Santo de Deus. Se alegravam porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. E buscavam esse Deus com todo fervor, com toda alegria. Então, o que aconteceu, meu irmão, você que está pregando aí essa noite? O que aconteceu com o povo? O que aconteceu com o povo de Deus que vai morar no céu? Por que então esse abatimento? Por que então essa tristeza? Sendo que nós estamos desfrutando da bem-aventurança do Evangelho. Conforme esse dia eu ouvi ali na nossa campanha, Apocalipse 1:9. Pastor José Adão recitou e diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado você que ouve a palavra dessa profecia. Bem-aventurado eu que prego a palavra dessa profecia. E
a igreja que Jesus Cristo fundou não foi a B e a C. A igreja que Jesus fundou é para Ele, para a glória dEle, para o nome dEle, para louvor dEle. Qual é essa igreja? Tiago 1, 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar-se se corromper pelo mundo. Essa é a religião aprovada por Deus, aquela que abraça o caído, estende a mão para o necessitado, acolhe, discipula, doutrina, mas não para ir à instituição A, B ou C, mas para se voltar ao verdadeiro Deus, ao único que morreu por mim e por você, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Anavassova. Edagasto e amassove e namadasto. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Meus amados irmãos, do lado da sua casa, aonde você frequenta, no contexto social que você está inserido, ali tem um Tomé necessitando de ajuda, ali tem um incrédulo necessitando de uma palavra, de uma direção, pois os seus olhos estão tapados, seus ouvidos estão tapados, e tudo o que Satanás diz na sua cabeça é que ainda tem tempo para isso, ainda tem tempo para aquilo, vai daqui a pouco, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e as pessoas muito atarefadas e esquecendo o principal, que é dar crédito para a pregação do evangelho. E você ficou tímido por conta dos escândalos, não com o nome de Jesus, mas usando o nome de Jesus para promover as suas vaidades, toscanear as ovelhas do rebanho de Cristo. Mas o nome de Jesus não cai no descrédito. O nome de Jesus salva, cura, liberta. Muitos Tomés, necessitando de alguém cheio do Espírito Santo, para sentar com ele, pregar para ele e falar: olha, eu estou indo, eu vou te mostrar o caminho. Você não vai ficar sozinho, porque eu vou para o Pai, mas eu vou preparar-vos um lugar, pois na casa do meu Pai tem muitas moradas, mas porque eu te amo, tu não ficarás só, eu vou enviar outro como eu, o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, e esse vai te ensinar todas as coisas. Pastor, então porque eu não aprendo? Porque eu não aprendo? Porque ainda insisto em permanecer triste, oprimido, calado. Quarta-feira passada eu pregava e eu fui orar com uma jovem que não está aqui, mas deveria. Eu orando com ela e o Senhor me mostrou que ela começava a orar, Satanás calava a boca dela. Quem? O diabo. Calava a boca dela. E calava a boca dela com os seguintes argumentos: você não pode estar orando do jeito que você está orando, não. Quem é você para dobrar seu joelho e estar falando com Deus da forma que você quer falar? E quando ele começava a oprimir aquela jovem, ela, calava a boca. E na frente de toda a igreja eu falei: é desse jeito ou não é, jovem? E ela falou: é, pastor. Eu vou orar e acontece exatamente o que o senhor está falando. Talvez aqui, essa noite, tenha algum oprimido ou oprimida que não consegue orar, que não sente vontade de orar, mas que talvez, assim como eu, gemi e chorava lá no pecado, tem o desejo de conhecer a Jesus, tem o desejo de ouvir falar de Jesus, tem o desejo de receber o mesmo amor
que eu e você recebemos de Jesus de Nazaré. Eu me lembro, irmãos, que Deus tirou eu daqui e levou para a Inglaterra para mim não morrer. E eu me lembro que havia vários pontos de droga, dos quais eu frequentava em um bairro chamado Harlesden, perto do estádio Wembley, na Inglaterra. E eu me lembro que, por vezes, todo domingo, quando eu passava lá nas noites viradas, levando ou não, havia um pregador em uma praça, perto de um relógio de Harlesden, e a Kátia se lembra dele. O negão de paletó, que colocava sua caixinha de som na beira da rua e pregava. Meus irmãos, eu sabia que ele falava de Cristo, mas como eu desejava entender o que saía da boca daquele homem. Como a minha alma gemia e chorava. Eu vi ele pregar com tanta intensidade, por vezes em lágrima, mas eu não entendia nada que saía da boca daquele homem. Mas o Espírito Santo que habita nele, habitava em mim. E o Espírito testifica das coisas do Espírito. Por isso que eu senti o que eu sentia. Oxalá, se todas as igrejas desse Guanabara tivessem um trabalho de estar na rua, no culto ao ar livre, em frente a uma distribuidora, em frente ao bar, em frente a uma casa de prostituição, em frente a essa situação ou aquela, não ficasse tão somente entre quatro paredes, desejando os holofotes de outros homens e de outras mulheres, perdidos nas suas vaidades, pensando que vão entrar no céu desse jeito. Porque é o que as pessoas estão buscando, depois que a teoria da prosperidade entrou nas igrejas, é isso. Essa religião pura e sem mácula aqui, ó, que fala para mim e para você abraçar o improvável, abraçar aquele que está caído na sarjeta, coisa que você talvez nunca tenha feito, coisa que talvez você nunca tenha se atentado para esse detalhe, que aquele que está lá, que no seu julgamento é pior do que você, é tão carente da mesma graça, tão merecedor do mesmo amor, da mesma misericórdia, da mesma compaixão, e necessita da aceitação de Jesus Cristo. E ele o ama, mas muitas vezes a sua atitude é a mesma de Tomé. Duvida disso, duvida daquilo, tem que pegar, tem isso, tem aquilo, e se torna um monte de desculpas, para que você então não exerça o ministério que Deus tem proposto para mim e para você, que é o de pregar a palavra de Deus. Você não prega porque está sempre com a mente acusada, achando que não é capaz, que não é qualificado, que não está habilitado, ou que está em pecado de tal forma que não consegue falar do amor de Deus. Mas a palavra de Deus, mediante a sua pregação, é a espada que corta para os dois lados. Ela corta quem está ouvindo e corta quem está pregando. Transforma o ouvinte, transforma o pregador. Esse é o poder da palavra de Deus. O Senhor assegura aos seus discípulos que está indo embora. Mas, reiterando, que eles não ficariam só. Meu irmão, toda vez que você se dispõe a pregar o evangelho da paz, não é você quem fala, é o Espírito Santo de Deus quem brada. A mensagem no seu intelecto, no seu psique, ele ministra aqui, ministra aqui, ministra aqui, te entrega então o azeite na lamparina, para que você chegue então na posição, e Deus honra o pregador, a pregadora, ele honra o azeite que está na sua cabeça e a promessa. O azeite é a promessa. E não existe outro caminho. Então, por que você muitas vezes reluta em não seguir a Cristo? Meus irmãos, eu tenho pregado para algumas pessoas obstinadas a permanecer no pecado. Não querem mudar, não querem abandonar os vícios,
não querem, sempre pensando que está dizendo não para mim, mas está dizendo não para a palavra, não para o Evangelho, não para Cristo, não para o Espírito Santo. Como pode uma loucura dessa? Mas na hora que seus olhos se fecharem, seja na morte, ou seja no tocar da trombeta, tudo que eles vão desejar é aquilo que eles mais negaram em vida. Deus, a palavra, o teu Santo Espírito, a tua presença, ir para uma casa de oração, tudo que eles têm dito não, depois de morrer, depois de fechar os olhos. Se você caminha com Cristo nessa terra, certamente o anjo do Senhor virá, estenderá as mãos para você e dirá: vamos, que a coroa da justiça está guardado, serva ou serva boa e fiel. Mas aquele que morrer sem Cristo, aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, certamente ouvirá: apartai-vos de mim, maldito, pois não vos conheço, para o fogo eterno. Essa mensagem que eu prego aqui, de 10 igrejas que eu vou, uma me chama de volta. Porque não dá retorno. Vocês sabiam disso? Estou testemunhando. Eu ando pregando a palavra. A mensagem que dá o retorno é que massageia o ego do irmão, do pastor, do presidente, da instituição. Essa mensagem tem valor para os falsos obreiros da última hora. Os lobos em pele de cordeiro valorizam esse tipo de mensagem, que não confronta pecado, que quase não fala de Jesus. Mensagens que não falam do nome do Salvador Jesus, que não confronta pecado, abandona o pecado, sai dessa porcaria de vício. Entrega a sua vida para Jesus. Se conserta, Jesus está voltando. Santifica a sua vida. Se arrependa do seu pecado. Abandona a mentira. Sai do adultério. Para de roubar. Muda. Melhora. Essa mensagem aqui não, pastor. Essa mensagem confrontando o povo aqui não, pastor. Você é avarento, pastor. Ah, mas eu não estou cobrando para pregar nessa igreja. Eu sou avarento. Tem nem um centavo seu. Eu vim aqui só pregar. Mas indiretamente me chamam de avarento. Como pode? Hã? Você não consegue me dominar. Porque eu não estou à mercê. Você entende? E aí fala: o irmão é difícil, porque não consegue ser manipulado. Meus irmãos, o evangelho da paz gera liberdade para que eu e você adorem a Jesus, para que nós venhamos a honrar a Deus, para que nós venhamos a honrar o Espírito Santo de Deus. O evangelho que transforma é para a glória de Deus. Sempre foi, sempre será, não tem outro, não existe. O evangelho de Jesus Cristo fala para mim e para você: mude. E amanhã muda mais. E depois santifica mais. Cuidado para não ficar para trás. Esse é o evangelho. O evangelho que me transformou foi esse. Alguém apontou o dedo para mim e falou: você não presta, você não vale nada. Mas Jesus tem um projeto na sua vida. E Ele pode te mudar e te transformar. Então não sei, meus irmãos, você que está aqui sentado me ouvindo, que já levantou a sua mão, e entregou a sua vida para o Senhor Jesus. E fez a boa confissão da fé. Senhor Jesus, eu andei por muitos caminhos, cometi muitos pecados, mas hoje, nesse dia, neste momento, da forma que eu estou, eu te confesso como único e suficiente Salvador, para que todo mundo veja, no céu, na terra e no inferno,
Eu sou de Jesus de Nazaré. E a instituição, igreja tá, ó. Mas a instituição, igreja do Deus vivo, nessa última hora tá, ó. Tem uma diferença. Esse ano você vai ver quantos que Deus vai levar à prensa e passar na peneira. Tem diferença. Senhor, tem misericórdia de mim. Estou falando. Amém? Eu sou o primeiro a pedir, tem misericórdia de mim. Porque Pedro, achando que era muito crente, achando que era muito cristão, porque tinha status, andava do lado de Deus, irmãos. Nós estamos falando de um apóstolo que andava do lado de Deus. Sentava com ele, comia na mesa, recebeu dele dons e talentos, andava curando, libertando, salvando, em nome de Jesus, batizando. Irmão, olha o privilégio, andar do lado do Messias. E você e eu temos esse privilégio. Só que você opta por andar assim, ó. Não consegue enxergar, nem ouvir a voz de alguém que está do seu lado só 24 horas por dia. Como a Miriam cantou aqui, meus irmãos, só dobrar o joelho e falar com ele. Intercede por mim, intercede por mim, intercede por mim. Tem seus efeitos, sim ou não? Tem, ué. Oração do justo, por muito vale em seus efeitos. Mas Deus quer intimidade com alguém que Ele deixou por um breve momento. Você nasceu, foi deixado. Ele falou, até daqui a pouco. Cumpre o seu propósito. Cumpre o seu chamado. Fala do meu amor. Me ame enquanto vida tiver. Que minha graça possa ser a sua maior recompensa. Que a comunhão com o meu Santo Espírito possam ser o seu maior patrimônio. E que os seus momentos comigo sejam o seu bem mais precioso. E porque as pessoas endurecem tanto a voz para essa verdade, então, eu te falo, meu irmão, e não tem nenhum medo de te falar o que eu vou falar aqui. Larga de ser mal. Larga de ser ruim. Larga. Abandona a maldade. Abandona a ruindade. Entrega a sua vida para Jesus. Eu faço esse apelo para aqueles que estão aqui presentes. E faço esse apelo para todos que me escutam agora, onde você estiver me ouvindo. Abandona a maldade. Abandona a soberba. A soberba não deixa você se humilhar. E o céu é lugar de gente humilde. De um povo que decidiu se humilhar enquanto vivo estava, pedindo ao Senhor, Senhor, me transforma em um cidadão do céu. E aí o Espírito Santo vai começar a te mostrar quais são a multidão de pecados que eu e você temos que abandonar. Sim ou não? É? E para encerrar, como Deus me ajuda nessa pregação. Oh, Jesus, isso é bom. Isaías 29, 13. Porque o Senhor diz, pois este povo se aproxima de mim. Com a boca
e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Aqui ele está falando, Deus está falando da religião. Pessoas muito aplicadas em obedecer ao homem, à mulher, à placa, ao bispo, ao apóstolo, ao pastor, ao fulano que está à frente, ou que dirige, ou que comanda, ou isso e aquilo. E honra a Deus com seus lábios, nisto que fazem para os homens. Mas Deus alerta que o coração destes está afastado de Deus. Repete comigo, é forte. É forte, irmão. E voltando então, para encerrar, Pedro andava com Jesus. E quando o diabo chegou lá a Jesus e falou, deixa o Sírio andar com Pedro. E algumas traduções falam, deixa eu passar ele na peneira. Deixa eu passar ele, mestre. Vamos ver se ele é isso mesmo. Sabe o que Jesus fez? Intercedeu como hoje intercedeu por mim e por você. Sai para lá, Satanás. Não toca nele, não. Ele ainda não está pronto. Eu estou preparando ele para encher com o meu Santo Espírito. E na hora que ele estiver cheio, peneira ele lá então e vamos ver quem vai prevalecer. Se é você ou o meu Espírito. E o resultado da transformação de Pedro, todos conhecem ou não? Então você, que tem boca da glória. Meus irmãos, vamos fazer um ato profético aqui. Eu vou ajudar. Como minha garganta já está uma benção. Pastor José Adão, eu te peço, ore no microfone. Eu convido você a fechar os seus olhos só um minutinho, enquanto eu falo. Fecha, irmão. Confie em Deus. Pense em uma pessoa, ou em uma família, ou uma instituição, ou um estado, ou uma nação, que necessita de ser alcançada ou alcançada hoje. Eu não sei a quem o Espírito Santo vai levar você a apresentar. Mas uma vez que você idealizou isso agora, na sua mente, abre os seus olhos. Eu convido você, igreja, a sair do seu lugar, a estender a mão na direção que Deus te mostrar. E que o Espírito Santo venha te usar de forma poderosa, a interceder por alguém, por um estado, pelo país, por uma nação. Eu não sei aonde o Espírito Santo vai te usar, mas eu sei que a resposta virá. A transformação, a cura, o milagre vai acontecer, pois é no nome de Jesus. Fica de pé. Ô Deus, solta o fundo musical aí para nós, Deus. Se você quiser sair do seu lugar, saia. Mas faz com fé. Enquanto o pastor estiver orando, você tem sua oportunidade de abençoar alguém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Estende as suas mãos mesmo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Esse setor é grande. Esse bairro aqui é grande. Olha o Vale do Sonho do outro lado. Vizinha esquerda, direita, ao fundo. Estende as tuas mãos em direção ao seu lar, à sua casa, ao seu vizinho, ao seu amigo, à sua família. Abençoa alguém nesta noite. Abençoa alguém que você ama, que você conhece. À distância mesmo, não tem problema. O Senhor conhece. O Senhor sabe em quem você está pensando nesse momento. Nós vamos orar. Você amigo, você vizinho, que ouviu a palavra, que ouviu o evangelho, ouviu os louvores, coloca a tua casa, a tua família, os teus filhos. Pede Jesus para entrar na tua vida, na tua casa. Pede Jesus para estar contigo. Nós amamos uns aos outros. E esse culto aqui nesta noite é porque Deus nos intuiu, nos dirigiu a amar uns aos outros.
Louvado seja Deus, e esse culto é de amor para você, esse culto é de bênção para você, esse culto foi porque Deus colocou no coração do nosso pastor Zé de Carvalho, a pastora Elane. Nós estamos aqui contribuindo para que o nome de Jesus possa ser glorificado na tua casa, na tua família, no teu lar, no teu trabalho, nas tuas atividades, nos teus projetos. Senhor Deus, visita essa casa, Senhor Deus, visita essa família, Senhor Deus, visita os nossos vizinhos, Senhor Deus, visita quem nos está ouvindo, Senhor Deus, visita os irmãos que estão aqui, Deus, com as mãos estendidas. Use essa mão levantada, use, Senhor, meu Deus, esse braço levantado para abençoar lar, para abençoar a família, essa enfermidade, essa dor, essa angústia, essa insônia que você sofre pelas madrugadas, pensando no dia da manhã, pensando na vida do teu filho, da tua filha, no teu casamento, pensando nessa enfermidade que ainda não saiu da tua coluna, da tua cabeça, alguma parte do teu corpo. Nesta noite o Senhor está nos dando autoridade no nome dele para repreender essa enfermidade, para repreender esse demônio, para repreender esse mal, para repreender esse inferno que tem assolado vida, que tem trazido briga, confusão, contenda no lar, contenda na família, colocado o esposo ao lado da esposa, mas com contenda. Deus Todo-Poderoso, visita esse lar. Deus Todo-Poderoso, visita essa família. Deus Todo-Poderoso, visita os nossos vizinhos. Visita, Senhor Deus, e usa-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, como teu servo, como o Senhor Deus pregou nesta noite, como os louvores nesta noite. Pai, nós te agradecemos e em nome de Jesus, vidas vão testemunhar lá na igreja ou para a família, que nesse dia o Senhor visitou e curou e abençoou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, Deus eterno, Deus vivo, Deus poderoso. Todo mundo aplaudindo o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluias. Nós queremos agradecer primeiro ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui. A palavra foi pregada, aleluias. Nós oramos, nós cremos no poder que Deus tem. Então, se essa palavra tocou no seu coração nessa noite, aleluias, e você quer aceitar Jesus, aonde você estiver neste momento, aleluias, faça uma oração ao Senhor, aleluia, entregando a tua vida a Ele, reconhecendo que Ele é único e suficiente Salvador. Eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, tem jeito para a tua vida sim, tem jeito para a tua casa sim, aleluia. Reconheça que Jesus é o único e suficiente Salvador da tua vida, aleluia. E nós estamos ali, irmãos, aqui na GB5 com a GB18, aleluia. Se você sentir no teu coração e quiser nos fazer uma visita, você é o nosso convidado especial, aleluia, com a tua casa, com a tua família. Procura um lugar amanhã, uma igreja, e diga que você aceitou Jesus ouvindo a palavra de Deus. Aleluia, e nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou me ajoelhar aqui, meus irmãos, em reverência ao meu Senhor Jesus, ao Deus dessa igreja, que nos deu condição e fé para poder vir aqui hoje. E quero agradecer de coração aqui o Senhor, o nosso vizinho aqui, que nos concedeu a energia. E dizer que esse ato, essa ação, essa missão é muito forte, ainda continua. Esta igreja, como foi dito, é MVN Guanabara 2, como eu gosto de chamar, todos os dias com as portas e o coração aberto para receber aqueles que, com um coração sincero, invocam o nome do Senhor Jesus. Convido você que nos ouviu, que desde o início deu atenção a tudo que o Senhor falou aqui, para estar conosco amanhã à noite, no grande culto nós chamamos o culto da vitória, culto de testemunho. Testemunhos ali amanhã serão contados de algo que aconteceu aqui nesse culto. Depois eu convido você também para estar conosco no domingo pela manhã, a partir das 8 horas, quando a gente entra em comunhão com os irmãos no café junto, todo mundo junto tomando café, e depois o estudo da palavra do Senhor. E à noite, às 18 horas, convido você
que nos ouviu, que nos deu o seu ouvido para atentamente, sabendo que desde o início, quando nós começamos a passar aqui os louvores, quando nós apresentamos aqui a revelação que Deus deu àquele senhor de 80 anos, lá dos Estados Unidos, que ele começou chorando, terminou chorando, falando o que Deus está dizendo para esta última geração, que está em guerra nesse momento, em todos os aspectos, que aquilo ali seja um alerta para todos nós. Aquilo que eu disse aqui pelo Espírito Santo sobre a Juliana, a nossa irmã Juliana, podemos dizer, do Rio de Janeiro, que com 24 anos partiu para a eternidade, uma vez que estava fazendo uma aventura. Alguma coisa deu errado. Sabe, minha gente, quando nós nos reunimos aqui, nós estamos fazendo algo no sentido espiritual, que talvez não foi feito para Juliana, de alertar ela de todos os perigos que ela estava enfrentando e o perigo que ela podia cair no abismo e morrer. Só que nós falamos de algo muito mais profundo e eterno. Não podemos garantir se daqui 30 dias estaremos por aqui, mas podemos garantir que todos aqueles que entregar sua vida para o Senhor serão salvos, porque assim é dito na Escritura Sagrada. Então busque a Deus aonde você estiver e conte com o nosso apoio, nossa oração e a nossa fé no nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, bem forte. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora para sempre. Amém. Encerramos aqui essa primeira parte, mas a segunda parte continua quando nós vamos, com o pastor José Adão, vamos estar aqui na casa da irmã Divina, que é quase em frente aqui do irmão Leonardo, quando ali vai ser servido um café. Convido todo mundo que quiser ir ali, a gente confraternizar junto, orar por eles, por essa família. Deus abençoe e quarta-feira que vem tem mais. Glória a Deus, 3 vezes. Glória a Deus, glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Encerrado. Ô glória, aleluias! Jesus é bom e maravilhoso.